COPA. Eu represento a Inspeção Regional do Trabalho, sou engenheiro civil de formação académica e como inspetor de trabalho venho aqui também um pouco sensibilizar nesta temática tão importante da movimentação manual de cargas, nomeadamente dirigida para a parte do estadeiro, para a parte de obra, da frente de obra, está bem? Pronto. Eu vou agora começar a apresentação. Pois bem, o que é que então se trata essa movimentação manual de cargas? Antes de mais, caso não me estejam a ouvir, seja online ou seja aqui na sala, que me digam alguma coisa, uma questão de levantarem a mão e dizer. Pois bem, movimentação manual de cargas é um tema tão comum nas nossas obras que é importante que nós consigamos transmitir quais as preocupações ou o que é efetivamente essa movimentação manual de cargas. Trata-se ao fim e ao cabo de uma operação, de uma elevação, transporte e sustentação. Em bom rigor, estamos a falar quando se transporta uma carga do ponto A ao ponto B, geralmente por sustentação, ou seja, utilizando os membros superiores, efetuada por pelo menos um trabalhador. Isto que é dita a grande movimentação manual de cargas. Nós temos aqui um enquadramento jurídico que, embora já seja um pouco antigo, lá consegue elencar todas as medidas necessárias para que essa movimentação manual de cargas seja efetuada em segurança. Portanto, embora seja antigo, consegue ainda assim contemplar o que é necessário para tal. Como disse há pouco, essa movimentação manual de cargas, ao fim e ao cabo, distribui-se em 3 grandes grupos. Estamos a falar no levantar, no baixar, ao fim e ao cabo no agachar, ok? Depois também temos a parte do transportar e deslocar, que estamos a falar aqui um pouco da parte da sustentação, utilização dos membros superiores, que é a grande maioria da movimentação manual de cargas, mas também não é desconsiderar a parte do empurrar, ou seja, o arrastar. Muitas vezes, depois já vai falar um pouco mais à frente, do arrastar, também lembrar das varas de ferro, muitas vezes são arrastadas quando é só um trabalhador. Portanto, ao fim e ao cabo, devemos centrar meramente aqui nestes 2 grandes grupos, no levantar, no baixar e no transportar, que é a parte da sustentação. Ora bem, principais tarefas no setor da construção civil. Obviamente que existe N tarefas que os trabalhadores na obra executam. Aqui estão, se calhar, de forma grosseira, algumas delas. E queria frisar aqui alguns aspectos que é necessário ter em conta quando essa movimentação manual de cargas. Começando pelo início. O transportar o cimento, muitas vezes em saco. Felizmente, o cimento em saco já tem um peso inferior. Há uns anos, essa parte, o cimento tinha um peso de 50 kg. Felizmente, para os trabalhadores, esse peso foi reduzido para metade. E é o peso aconselhado, ao fim e ao cabo, ao peso limite para que se possa transportar uma carga, seja ela ensacada ou não. Portanto, ainda assim, eu que efetuo, ainda vejo trabalhadores como antigamente, a transportarem não só uma saca, mas estas 2 sacas. Ou seja, o facto de eles transportarem 2 sacas não só estão a dobrar o peso permitido, o tal limite de 25 kg, como não só estão a fazer se calhar o dobro ou o triplo do esforço. E isto ao longo do tempo pode ser desgastante para o próprio trabalhador. A parte dos inertes, nós temos isso, tudo questão da brita, da areia, muitas vezes é o tal caminhão de areia que é descarregado para o chão e os trabalhadores têm que, pronto, colocar o cimento, os inertes dentro da própria obra e há o tal agachar, colocar em baldes ou mesmo nas baldeceiras para transportar para isso. Pronto. Há esta também preocupação com a parte dos inertes. A própria preparação do betão. Muitas vezes o betão, quando não é possível termos a betoneira na obra, ou ter a betoneira na obra, existe a questão da preparação do betão no chão, o tal agachamento. Cá está, o cimento vai novamente ao chão, é sacado, depois os inertes é ali e há o tal movimento repetido de fazer o cimento no chão. Há outra preocupação também do movimento manual de cargas na parte do agachar. Tá bem? A betonagem. Muitas vezes a betonagem também requer uma movimentação manual de cargas. O facto de estarmos, porque também colocar um pouco na pele do trabalhador, mas tem que falar na vertente do trabalhador. O trabalhador, o facto de estar muitas vezes com a trama, ou mesmo com o próprio elemento do vibrador, não deixa de estar com movimento, fazendo uma movimentação manual de cargas. A amarração do ferro, muitas vezes não é possível amarrar o ferro num ponto que esteja ao nível do tronco, tem que ser no próprio local, e isso requer um grande esforço do trabalhador. Como temos aqui na imagem, temos aqui um trabalhador numa sapata e num pilar, porque por condicionalismos de obra tem que ser mesmo no local essa amarração de ferro. E isto, ao longo do tempo, como disse, há sempre aqui o fator temporal
que contribui para este desgaste do próprio trabalhador. O transportar os blocos de alvenaria, muitas vezes acontece, há trabalhadores que transportam, se calhar, não 2, mas 3 blocos, vamos supor blocos de 10, e acabam os blocos de 10 e começam os blocos de 15. E esse trabalhador pensa que consegue na mesma transportar os blocos de 15. Portanto, há que ter, o trabalhador também, essa capacidade de conseguir avaliar o tipo de carga que está a transportar, porque não só o volume é diferente, mas essencialmente o peso. A questão dos varões, falei há pouco. Os varões de ferro, quando são transportados, quando há experiência para tal e há capacidade física de trabalhador para tal, são transportados geralmente ao ombro, mas muitas vezes acontece que eles estão arrastados. E por isso também frisei há pouco no grupo de movimentos manual de cargas, o tal arrastar ou empurrar, se quisermos. Continuando aqui nas principais tarefas no setor da construção civil. Temos também o transporte das pedras. Quando estamos a falar na construção de muros de pedra tão frequente na nossa região, vemos grandes quantidades de pedra a ser transportada. Vamos a falar grandes cunhais, chamados cunhais de pedra. E ver trabalhadores a levantarem os cunhais desde o solo até ao nível do ombro. Portanto, isto é uma política que não deve ser encarada como correta. Portanto, devemos sempre pedir auxílio ou através de algum equipamento para isso. O manejamento do carro de mão. O carro de mão muitas vezes é usado quase para tudo, mas se calhar também é usado com um bocadinho de descuido por parte dos trabalhadores. O carro de mão tem uma certa capacidade, essa capacidade geralmente é sempre excedida, e pronto, e depois aquilo já quase é um habitué para os trabalhadores, e parece que quanto mais capacidade ou quanto mais volume tem o carro de mão, melhor é para o trabalhador. Há que também perceber que o carro de mão tem uma coisa chamada pneu. Também é importante perceber que o pneu também convém estar cheio para que se possa transportar corretamente a carga. Isso tem a ver depois com a postura do trabalhador e sempre pensando na ótica do trabalhador. A movimentação de terras é praticamente semelhante à parte dos inertes. A montagem e desmontagem de andaimes é outra parte que nós também vemos muito em obra. Carregado pelo caminhão numa frente da obra e depois é necessário levar ao. E obviamente o andaime tem não só os elementos verticais, as pranchas, e tudo isso a um certo peso. Há trabalhadores que conseguem transportar de uma forma fácil um andaime não, partes dele, mas há outros que não têm essa capacidade. E há que ter também esse cuidado, quem não tem essa capacidade física para transportar essas peças de andaime sozinho, deve ser sempre auxiliado pelos colegas. Falo aqui também no manejamento de equipamentos vibratórios. Refiro-me essencialmente à parte que já vou frisar mais à frente do martelo pneumático, que não deixa de ser também uma movimentação manual de cargas. Muitas vezes é usado como um elemento normal, porque estão já habituados, mas aquele equipamento transmite uma capacidade vibratória que é diferente dos demais. E há que ter cuidado aqui com esse equipamento. Eu já vou falar aqui um pouco mais à frente nesse tipo de equipamento. Ora bem, falamos agora nos fatores de risco profissional. Se calhar convém frisar o que é um fator de risco profissional. Esses fatores de risco profissional, ao fim e ao cabo, é a possibilidade de um trabalhador sofrer algum tipo de lesão ou dano a quando da execução de alguma tarefa. E eles são, no caso concreto, no setor aqui, ao nível da construção civil, podemos dizer que são 4. Vamos falar de fatores físicos, de fatores organizacionais ou ambiental, nesse caso, fatores individual, que também tem grande peso, e não menos importante, o fator psicossocial. Pois bem, vamos começar aqui pelo fator físico. Falo aqui no peso da carga. Isto é um ponto extremamente importante para quem está numa movimentação manual de cargas. Há que o trabalhador deve sempre perceber qual o peso da carga que está aqui a considerar. Porque sabendo que o limite são 25 kg, mas embora o trabalhador consiga pegar na carga, mediante o peso que ela possa eventualmente ter, há sempre aquela tendência para conseguir pegar, ou não é questão de se fazer forte ou menos forte, é perceber se há capacidade para transportar a carga de um ponto para o outro. E depois há aqui vários itens que é necessário também ter em conta. Portanto, o peso da carga é fundamental. Temos aqui o exemplo daquele primeiro elemento que ali está a transportar cimento ensacado às costas. Se calhar se o trabalhador tinha capacidade para transportar um saco e está aqui, claro que estamos a falar de um exemplo exagerado, a transportar 4. E há que ter sempre essa relação de se há essa capacidade para transportar ou não. O volume da carga. Isso é outra coisa também bastante importante em obra. Muitas vezes acontece
que a carga é demasiado grande que acaba por obstruir um pouco o nosso campo de visão. Tem que ser transportado o quanto antes, porque alguém está a exigir que assim o seja. Então, há que também perceber que o volume da carga é um fator importante, é um ponto importante nessa movimentação manual de carga. Eu quando refiro aqui o esforço, o esforço ao fim e ao cabo é a energia despendida, porque nós movimentarmos alguma carga, não é? De um lado para o outro. Há uns que despendem mais energia, outros que despendem menos energia. A questão que está aqui é, ao fim e ao cabo, é a força que nós fazemos para tal. E essa força pode ser entendida de vários pontos, ou de várias formas. Se calhar em três pontos distintos. A força pode ser considerada de forma unidirecional, ou seja, tendo só uma dimensão, o tal empurrar, o puxar, o levantar, estamos só a fazer força numa direção, mas também pode ser uma força conjugada, uma força combinada, que é o trabalhador, por exemplo, com rápido, o descarregar uma palete de cimento, se calhar está não só a levantar o cimento, como também está a passar ao colega do lado, se for o caso. Portanto, está a fazer um movimento, uma força unidirecional, mas também um movimento de torção e de rotação. Essa força combinada tem grande sensibilidade para tal, está bem? Falei há pouco da parte dos equipamentos vibratores, que traduzem ou que transmitem um tipo um tipo, como é que eu vou explicar? Um tipo de força, um tipo não consigo agora transmitir aqui o tipo de o que quero dizer. Mas o martelo pneumático, além da carga ser elevada, para alguns trabalhadores, obviamente, transmite, como disse, a parte da vibração. E a parte da vibração, conjugado com a força, porque geralmente o martelo tanto pode estar no solo, mas pode estar ao nível do tronco ou até superiormente falando. Portanto, transmite não só a parte da carga, da força que é necessário fazer para a aplicação da tarefa em si, vibratória. A parte vibratória transmite não só para aqui para a parte do pulso, a mão pulso, está bem? E outro tipo de propagação ao nível do cotovelo e ao nível do ombro. Portanto, é um elemento, é um equipamento, melhor dizendo, que é necessário ter alguma condição, alguma apreensão para que se possa ser manuseado. Passando para o tipo de fator de risco profissional. Falamos agora da parte organizacional e ambiental. O posto de trabalho. Obviamente que há obras que estão a nascer, que há imensos para que o trabalhador consiga movimentar qualquer tipo de carga, mas também sabemos que existem obras de reabilitação, de reestruturação, que o espaço não é assim tão grande. Portanto, há que ter noção onde é que nós estamos a movimentar essas cargas, se o espaço é ou não confinado, que é o ponto a seguir, perceber se há, condições para que eu possa, de forma segura, transportar essa carga de um ponto A para o ponto B, e se tem outros mais colegas que, causando algum tipo de queda ou da própria carga, se irei afetar esses outros colegas, está bem? Bom, há que ter também a capacidade de perceber como é que é o nosso posto de trabalho. A distância. A distância é outro ponto também curioso, porque vejo muitos trabalhadores a dizerem que conseguem, nas visitas que efetuo, transportar uma carga A uma carga do ponto A para o ponto B, contudo, esquecem-se de um fator também tremendamente importante, que é a distância. Além da distância, é a repetição que vão fazer aquele transporte de carga. Portanto, a distância é um fator fundamental. Associado a ela, podemos também dizer que a inclinação, porque transportar uma carga do ponto A para o ponto B, num trajeto retilíneo, portanto, sem inclinação, acho que é um bocado diferente do que tem algum tipo de inclinação. Se quisermos somar a isto a parte da temperatura, outro ponto que condiciona bastante aqui o transporte da carga. Estamos a falar do facto de estar a temperatura elevada, o trabalhador vai naturalmente ter maior desgaste do que propriamente tiver uma temperatura amena. O frio por igual. Outros fatores de carga, outros pontos aqui dentro do fator de risco profissional, no caso concreto organizacional e ambiental, nomeadamente a parte ambiental, estamos a falar das condições climatéricas. Claro que é obra, há obras, estamos a falar no terreno, e se tiver chovido no dia anterior, ou tiver propriamente a chover, o transporte de carga manual não é feito nas mesmas condições que é um transporte de carga feito nas condições normais, com o terreno seco, ou porque o trabalhador não tem aderência ao piso, ou porque a bota está a escorregar, ou porque o piso está lamaçante. Portanto, há que ter isso em conta também nesse transporte manual de carga ou nessa movimentação manual de carga.
quando falo aqui em escassez de recursos humanos, acontece bastante em obra e tendo em conta que estamos com este boom da construção, muitas vezes acontece que o empregador acaba por tantas obras ter e fazer se calhar uma incorreta gestão das equipas. E se calhar uma obra que naquele dia merecia ter quatro ou cinco elementos, quatro ou cinco trabalhadores, acaba por só ter dois trabalhadores. E a entidade patronal quase que exige o mesmo daqueles dois trabalhadores face aos cinco que lá tinha. Isso acaba muito por ser comum. Portanto, o rendimento que acontece no final do dia deve, na ótica do empregador, não digo que isso é de forma genérica, mas acontece isso em obra, tem que ser o mesmo. Portanto, há essa gestão das equipas que devem ser efetivamente bem geridas quase dia a dia, ou semana a semana, cada empresa entenderá como é que deve fazer, mas muitas vezes acontece isso. Acho que há falta de recursos humanos. Obviamente que isso tem outro fator aqui inerente, que é a falta de escassez, ou a escassez de mão de obra, mas isso, pronto, veremos lá chegar para outra temática. Outro fator de risco profissional. Falo aqui na parte do risco, da parte individual de cada trabalhador. Ora bem, começando pela capacidade física do trabalhador. Quando falo em capacidade física, também estou, ao fim e ao cabo, ligado ou linkado com a parte dos dados antropométricos do trabalhador. O que é que isso quer dizer? A parte do peso, a parte da altura do trabalhador, há que também ter em conta tudo isto para que se possa perceber se aquele trabalhador consegue, não é, condições de segurança, movimentar uma determinada carga em obra. Falta de experiência. Muitas vezes acontece, e agora também vê-se muito isso, vê-se muitos trabalhadores que ligados ao setor da construção civil. Os empregadores entendem que aquele trabalhador deve fazer o mesmo tipo de tarefa que todos os demais. Há que ter aqui essa sensibilidade para que trabalhadores com falta de experiência consigam ser, em primeira montra, ajudados por colegas com uma experiência e depois, ao longo do tempo, consigam ganhar cada vez mais skills para que se possam, pronto, dotar de outro tipo de capacidade. A idade é um fator que sei que muitos trabalhadores que aqui estão não vão querer vir, mas é verdade. Com a idade, as nossas capacidades físicas ao longo do tempo vão sempre vamos perdendo. Portanto, há que ter em conta também que um trabalhador com maior idade não tem o mesmo rendimento que um trabalhador de menor idade. Muitas vezes não é assim, mas estou falando de um ponto de vista genérico. Há que ter este fator aqui presente. E o histórico clínico, porque, estou-me a lembrar, há trabalhadores que regressam do acidente de trabalho. E muitas vezes o empregador acaba por se esquecer ou de que não se passa nada com aquele trabalhador. E ele é colocado na mesma posição, caso concreto, na movimentação manual de cargas, do que anteriormente. Não. Há que ter aqui também algum cuidado, perceber que lesão é que o trabalhador sofreu, se tem capacidade ou não para desempenhar as condições de segurança, a mesma tarefa que anteriormente desempenhava. Bom, tudo isto há que ter aqui em conta, não é só chegar à obra e transportar o que quer que seja, há tudo isto que deve ser avaliado. Mas é tudo muito bonito se for dito assim de uma forma leviana e de uma forma calma. Só que é óbvio que se calhar, se não é o mais importante, é dos mais importantes, que é a parte do fator psicossocial. Isto agora, ao fim e ao cabo, estão todos ligados entre eles. Vamos a falar da parte do ritmo de trabalho, não é? Cá está, o tal rendimento. O empregador não quer que o trabalhador faça só por fazer, quer que faça bem, obviamente, mas depressa. E isso, ao fim e ao cabo, é incutir aqui um ritmo de trabalho que, se for num dia, até possamos compreender que, pronto, até, mas isto, ao longo do tempo, está obviamente ligado com a duração, com a frequência de trabalho ao longo do tempo, é desgastante para o próprio trabalhador. Se, não, se todas as semanas o trabalho fosse sempre igual, até parece-me que estava tudo bem. No entanto, sabemos que há semanas que há sobrecarga de trabalho. Ora bem, essa sobrecarga de trabalho, o ritmo de trabalho intenso ao longo do tempo, com uma limitação de tempo que ali é dito, ou seja, com a necessidade que às vezes está fechada aquela frente de obra e tudo mais, portanto, tudo isto jogado, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que entramos numa espiral quase que depois leva aqui ao stress. E nós sabemos que o stress não é positivo para ninguém, é considerado não só uma doença profissional, e um trabalhador em stress não tem o mesmo rendimento que tem um trabalhador de uma forma normal, ou dito de uma forma normal. Não quero com isso dizer que o trabalhador não deve trabalhar de uma forma continuada, mas quero dizer com isso é que há que ter em consideração que todos esses fatores devem ser devidamente avaliados. É só essas
conseguir pôr numa balança todas essas medidas e perceber a obra consegue ser feita. Eu digo obra porque estamos a falar aqui meramente na implementação manual de cargas, direcionado para a parte da construção civil. Agora, consequências destes fatores ou dessa implementação manual de cargas na parte da saúde. Há pouco falei na parte do stress. A saúde, obviamente, divide-se não só na saúde física, na saúde mental, na saúde emocional. Falei há pouco na parte do stress, é ligada à parte da saúde mental, que não é nem tão pouco desconsiderar, mas a saúde física acaba por ser muitas vezes o que mais se mostra no setor da construção civil, ou seja, as consequências de uma incorreta implementação manual de cargas. E nós temos variadíssimas lesões que daí advêm da incorreta implementação manual de cargas. Eu apenas aqui trago algumas delas, nomeadamente as lesões dorsolombares. Portanto, estamos a falar das tão chamadas lombalgias, dói-me aqui a parte de trás, não sabem bem o que é, estamos a falar se calhar hipoteticamente de uma lombalgia ou de uma dorsalgia, que depois pode surgir aqui a parte da dorsia. E há muitos trabalhadores que trabalham com certeza com esse tipo de problema. E já vou à frente aqui num ponto que vem linkar aqui essa parte. Os traumatismos, existem vários tipos de traumatismos, na verdade, e a implementação manual de cargas permite, infelizmente, que eles aconteçam. As distensões, as luxações são outro tipo de lesões que frequentemente acontecem. Entorses também já havia acontecer por uma incorreta implementação manual de cargas. As hérnias, há trabalhadores que não sabem também, uma vez que têm hérnias e quando vão depois ao médico, não sou médico do trabalho, mas o médico do ponto de vista pessoal ou particular, acabam por perceber que têm hérnias, que têm exatamente por causa disso. É uma incorreta implementação manual de cargas, que ao longo do tempo acaba por depois desenvolver um tipo de hérnias. Os hematomas, isso quase que é um beabá do dia-a-dia, não é? Da construção civil, o bater com uma carga, está bom, isso amanhã vai andar. Acontece muito isso. Infelizmente não é de desprezar esse tipo de hematoma que depois podem inflamar e etc. Não sou médico, mas já aqui essa ressalva. Obviamente que esse tipo de lesões que aqui falo, está tudo englobado na parte das perturbações musculoesqueléticas, que também é outro tema que deve ser abordado com algum critério, mas ao fim e ao cabo essas lesões musculoesqueléticas acabam por estar na gente das principais problemas causados pelo trabalho. E infelizmente um trabalhador que trabalhe sem saber, se calhar, com alguma lesão musculoesquelética, quando é uma lesão musculoesquelética, que diga-se, é uma lesão do furo laboral, o trabalhador obviamente ficará de baixa. E, tendo em conta o boom da construção civil que nós estamos a sentir, há um trabalhador que não só a baixa trará um encargo para o empregador, mas o empregador obviamente quer colocar o trabalhador nesta sua posição, portanto tem que ir novamente ao mercado, e ir ao mercado tem novamente um custo. Portanto, há que pensar, se calhar, um tanto desta vertente, que não é dar ao trabalhador, ou seja, dar ao trabalhador todas as condições para que possa efetivamente fazer a implementação manual de carga, mas de uma forma cuidada, de uma forma segura, porque depois traz consequências e se calhar sai bem mais caro do que propriamente dar os equipamentos e tudo mais. Muito bem. Eu gostaria agora de convosco aqui um caso prático, que é meramente um registro fotográfico captado o ano passado, cá na ilha de São Miguel, e que nós, na mesma fotografia, vamos conseguir visualizar dois tipos de posturas incorretas no movimento manual de cargas. Muitos, se calhar, dos testemunhos que aqui estão, dos trabalhadores, se calhar, ou mesmo online, se for o caso, se calhar já o próprio fizeram, mas ainda assim há que chamar aqui a atenção para isso. A foto, não sei se conseguem perceber daí de trás. Dá para perceber a foto? Podia estar um pouco maior, mas pronto. Exato. Portanto, no primeiro ponto, o que é que nós temos? Estamos no piso superior, temos aqui dois trabalhadores que estavam a içar baldes de cima. Ora bem, sem falar na parte do risco de queda em altura, que não vamos entrar por aí, vamos ver o que é que aqui acontece. Temos dois trabalhadores de uma forma ou com uma postura incorreta. Eles estão curvados para já, mais do que eu, está certo, mas estão curvados, ou seja, tem a posição do dorso, a parte da coluna vertebral não está em posição direita, não está reto. Portanto, o que é que pode acontecer neste caso? Uma das várias medidas que podia ser implementada de uma forma bastante até simples era meramente a instalação de um guincho.
que faz não só o trabalho que eles estão a fazer de uma forma muito mais facilitada, muito mais rápida, é certo, com muito menos desgaste trabalhadores. Aposto que no dia a seguir o rendimento deles já não é a mesma coisa que o rendimento que eles tiveram neste dia. A não ser que sejam super-heróis, mas isso é outra conversa. Portanto, há que perceber que nem tudo o que é feito de forma rápida faz com que o rendimento da obra seja superior. Tá bem? Na mesma fotografia, chama a atenção para o que se passa aqui no, em baixo. Este trabalhador aqui em baixo está a fazer tão frequente cimento ou betão. Pronto, e está a fazer no carrinho de mão, não é? Podia fazer no chão, na verdade, mas a questão que está aqui nem sequer é essa. Há uma coisa chamada betoneira que tão facilmente existe, que é só, e tem aqui, nesse caso, o contentor que podem ser guardado, uma questão de intrusão, que tão facilmente existe e que bastaria colocar a obra. Obviamente que a betoneira também tem algum tipo de. Há que ter algum cuidado no manejamento da própria, de acordo. Contudo, é muito mais rentável, não só para o próprio trabalhador, como talvez para a própria obra, existir um equipamento do género, podia ser outro tipo de coisa. Eu estou aqui apenas a arranjar uma solução para que essas pequenas deixem de existir nas obras, de facto. Mas pronto, cada empregador é que tem que perceber isso e também a minha função é transmitir um pouco aqui esses cuidados que devem ser passados. Uh, Continuando. Falando agora um pouco de medidas mitigadoras, ou seja, o que é que nós devemos fazer ou podemos fazer, não é? Eu digo, aí já me coloco na vossa parte de o que é que deve ser feito para que esse tipo de anomalias ou de irregularidades a nível do movimento manual de cargas possa não existir. Pois bem, temos aqui um conjunto de medidas, podiam ser muitas mais, mas tínhamos aqui muito mais tempo para falar sobre isso. Uh, Falando aqui na parte inicial, a realização de carga e descarga ao nível do tronco. Um caso concreto. Gosto muito de trazer aqui para o tema casos concretos. O descarregar uma palete. Nós tivemos uma palete ser descarregada muitas vezes do caminhão, até um certo ponto da obra, até aqui tudo bem, se calhar consegue ser feito ao nível do tronco, mas depois ela está, se calhar, um ponto bastante inferior e o trabalhador a tendência é sempre ir ao chão e pegar para as costas, geralmente. Portanto, há aqui perceber que se calhar arranjar um tipo de plataforma, se possível, obviamente há obras que nem sequer há possibilidade para tal, mas se possível, trabalhar sempre, não só na parte do cimento, mas sempre ao nível do tronco, precisamente para evitar movimentos de rotação, de torção a nível aqui da parte de ortolombar. Perceber, o trabalhador deve perceber não só a carga que tem pela frente, bem como o peso e a forma desta mesma carga, não é? Portanto, a gente olha para a carga, o trabalhador diz, eu consigo com aquilo. Pronto, preciso perceber também que se consegue efetivamente perceber o peso, refiro aqui, verificar a desobstrução das vias de passagem. Isso é muito comum na obra. Obviamente nós sabemos que o estaleiro é metade de dia para dia, de acordo. Uma obra não se quer varrida, não se quer limpa ao ponto de não ter pó. Há que ter esse cuidado de que uma obra organizada é muito importante. Não só para a parte da movimentação manual de cargas, mas para tudo o resto. A organização do trabalho é uma batalha que nem tão cedo vai-se conseguir ter, mas que se tiver esse cuidado de que as vias de passagem, não só para essa parte da movimentação manual de cargas, mas no caso concreto para também a evacuação de vias de emergência, isto é fundamental para que não haja, que ninguém consiga tropeçar ou transportar uma carga, não haja quedas ao mesmo nível, não haja eventualmente quedas em altura, caso a obra tenha algum desnível, etc. Portanto, as vias de passagem devem estar sempre desobstruídas, principalmente. Refiro aqui a parte das condições de segurança do pavimento. Muitas vezes acontece a obra que fez trabalhadores a transportar blocos em cima de tábuas de pé. E aquelas tábuas de pé não têm capacidade para aguentar um bloco, quanto mais um trabalhador com blocos. Portanto, isto acontece muito. Perceber se o pavimento consegue efetivamente suportar o nosso peso, não só o nosso peso, como o peso nosso com a carga que estamos a transportar. Fala aqui nas operações de transporte que deve ser feito conjuntamente. Muitas vezes isso não é possível, está linkado com o que tinha falado atrás. Em obra só estão dois trabalhadores, quando estão, e não há possibilidade do outro colega auxiliar aqui no transporte da carga. Pronto? Se aquela carga puder ser transportada outro dia, que assim o seja, com mais elementos. Pronto. Muitas vezes há cargas que só conseguem ser transportadas
dois trabalhadores, mas por teimosia ou por imposição da entidade patronal ou porque os timings estão já apertados, essa carga é sempre transportada de uma forma individual. Há que ter esse cuidado que não. Há que ter esse cuidado, tendo a humildade de pedir auxílio, muitas vezes acontece isso, auxílio ao colega de lado para transportar a própria carga. O recorrer a equipamentos de trabalho adequados, isto também é um ponto bastante importante. Felizmente o nosso mercado, e cada dia para dia está cada vez mais evoluído, não é de agora que existem equipamentos de trabalho que permitem esse transporte de carga de uma forma bastante eficiente. Estou-me aqui a lembrar, felizmente a empresa já cá, pelo menos a São Miguel, que tenha conhecimento que no transporte de blocos até à frente de obra consegue ser feito através de um sistema de grua. Isto facilita imenso não só o trabalho de quem está na obra, como o próprio trabalho do operador. Então, perde menos tempo, o pessoal da obra fica satisfeito por ter um bloco à mercê. Com isso, a movimentação manual de cargas que não, praticamente não exige ao trabalhador grande tipo de esforço. Portanto, dou aqui esse exemplo que me podia dar N exemplos de outras coisas mais. Outro tipo de medidas mitigadoras. Temos aqui a questão da solidez da sustentação da carga. Concretamente, eh, ao pegar numa carga, muitas vezes os trabalhadores dizem, pá, está seguro. E muitas vezes a resposta é sim, está seguro. E quando estamos a esperar, a carga está no chão. Estamos a falar a nível de me lembrar dos blocos, outras coisas mais. Portanto, há que perceber que a área que nós conseguimos pegar na carga, obviamente inerente à força que temos que fazer para suster, é sempre importante. Portanto, é aqui esse ponto da solidez da sustentação da carga. Um, a questão também, já falei há pouco, a parte de obstrução do campo de visão da carga, por vezes acontece isso. Quando estou-me a lembrar aqui de uma situação, quando são obras de reabilitação, que os corredores são efetivamente apertados, ou têm obra de tipo de equipas, o pessoal do Pladur, por exemplo, nós não conseguimos, ou eles não conseguem ter um grande campo de visão, há que ter esse cuidado que a obstrução do campo de visão é uma limitação na movimentação manual de cargas. Um, e falo aqui na parte do descanso e relaxamento. Se calhar isso era uma coisa importante e os trabalhadores iam agradecer isso. Isso acontece, ou melhor, isso pouco acontece em obra, porque depois de um grande esforço deve ser introduzido um intervalo de descanso. Não digo um grande intervalo de descanso, mas um intervalo de descanso capaz para que o trabalhador consiga restabelecer as suas energias. Estamos a falar, se calhar, depois de descarregar uma paleta ou dois paletes, introduzir um intervalo, não sei quanto tempo, mas acho que era importante os trabalhadores terem algum tipo de descanso depois de uma tarefa exaustiva. Eu falo sempre na parte do cimento, que é a parte, se calhar, que é esta bengala que tenho para fazer aqui um critério de comparação, mas acaba por ser um pouco isso. Essas pausas, esse relaxamento deve ser feito. A ginástica laboral, efetivamente, eu nunca vi em nenhuma obra isso existir, nem tão pouco na hora de almoço. A ginástica laboral deve ser também, não só por esta capacidade e perceber que efetivamente essa ginástica podia ser introduzida, e isto acredito que ao longo do tempo seria um fator de inibidor de movimentação das patologias da movimentação manual de cargas. E depois, por fim, aquela frase quase clichê que é adaptar sempre o trabalho ao trabalhador. Portanto, muitas vezes acontece exatamente o oposto. É o trabalhador que é colocado, que é adaptado ao trabalho e não ao contrário. Portanto, aqui a vertente homem é sempre importante. É preciso primeiro perceber se o trabalhador está em segurança para executar o trabalho. Não, o trabalho tem que ser feito em função do trabalhador, tá bem? E se tiver isso sempre presente, isso é bastante importante. Uh, Falando aqui em outro tipo de bebidas, pois, eu estou ali para culpar a água, o carro está um pouco longe. Permita-me só que eu veja aqui.
naturalmente. Portanto, essa medicina do trabalho deve ser encarada, se aqui uma chamada de atenção para os trabalhadores, e pronto, e se os responsáveis da empresa conseguirem passar essa mensagem, também era bastante importante, tá bem? Não é só fazer a ficha médica de aptidão, está válida, fui lá o ano passado, fui lá há 2 anos, está tudo bem, demorou 3 minutos e está a andar. Não deve ser tão assim. Eu não sou médico, obviamente, mas acho que deve ser entendida de uma forma mais criteriosa para o trabalhador. A formação na parte da segurança e saúde do trabalho. Isto é outra lacuna que, nas visitas que tenho feito à construção civil, noto bastante esse déficit. Felizmente, há muitas empresas que já olham para esta temática com bons olhos, é de enaltecer. Se calhar, felizmente, há aqui uma empresa que presente que tem esta linha de conta. Digo esta, como podia ser outra qualquer, existe N empresas que têm esta política, contudo, continua a haver um déficit de formação na parte da segurança no trabalho. Há muita formação, já se nota em sala de aula, mas eu acho que aqui também devia haver cada vez mais formação em frente de obra. É difícil, é certo, a obra está a evoluir, há condicionalismos em obra que não permitem muitas vezes, no caso concreto, fazer na frente de trabalho a tal formação, mas acho que era muito importante para o próprio trabalhador perceber que riscos é que estão associados ao desenvolvimento de algumas tarefas. Aqui também uma chamada de atenção para os técnicos de segurança no trabalho, obviamente, para as empresas prestadoras de segurança no trabalho, porque é muito importante, claro que sim, fazer uma boa avaliação de riscos, mas mais importante é que essa avaliação de riscos seja materializada. Ou seja, nas frentes de obra, no chão da obra, consigamos passar a mensagem real ao trabalhador, obviamente através dos responsáveis da empresa, do técnico de segurança da empresa, se assim for o caso, mas para que os responsáveis da obra, os próprios trabalhadores, sintam que o técnico de segurança está ali com eles para lhes ajudar, para eles perceberem realmente que riscos é que estão associados às suas tarefas e o que é que podem fazer para melhorar, porque ninguém sabe tudo e estamos sempre a aprender. E se houver essa humildade para perceber que se calhar não estamos a fazer tão corretamente, era importante que isso acontecesse. Claro que isso dito aqui, nesse púlpito, é fácil. A obra é muito mais estressante isso acontecer, mas pronto, se houver esse esforço, era importante que assim o fosse. Consulta dos trabalhadores. Acho que também é importante, e aliás, está contemplado no tal Decreto-Lei 330 de 93, esta consulta de trabalhadores, perceber se o trabalhador está bem, está com algum tipo de dificuldade, se sente apoio por parte dos colegas ou a nível de implementação manual de cargas, se consegue efetivamente transportar aquela carga, se acha que se pode melhorar, se tem algum tipo de sugestão para que aquela carga possa ser movimentada de outra forma. Portanto, acho que essa consulta dos trabalhadores, essa interação entre o trabalhador, o responsável da obra, o técnico de segurança da empresa, deve ser efetuada de uma forma rápida, de uma forma simples, para que, no fundo, ao fim e ao cabo, se consiga o que se pretende, que é os trabalhadores trabalhar de uma forma segura e que a obra continue de uma forma tranquila e tendo sempre o seu objetivo, que é a conclusão, naturalmente. Eh, Queria-vos agora convidar a ver aqui um pequeno excerto, um pequeno vídeo da Agência Europeia para a Segurança no Trabalho, que ao fim e ao cabo acaba por resumir o que eu disse durante esta apresentação. O vídeo é bastante curto, é executado aqui ou materializado aqui pela mascote, que é o NAP, da Agência Europeia para a Segurança Social no Trabalho, e visa exatamente a movimentação manual de cargas, no concreto de uma tarefa em específico que existe, entre outras mais, está bem?
Pronto. Eu sei que o vídeo tem só 1 minuto, mas a mensagem está lá. Pronto. Yeah. É importante que a obra se faça de uma forma ritmada, naturalmente, mas mais importante é a aposta na prevenção. Portanto, o empregador perceber que o ritmo de trabalho é uma coisa que se calhar vai contra a parte económica ou financeira da própria empresa e quem sofre mais com isso até nem sequer é setor, é a parte do trabalhador. Portanto, esta aposta na prevenção deve ser sempre uma ideia subjaz a tudo pronto, o comportamento correto das empresas perante o trabalhador, nomeadamente na parte da movimentação manual de cargas, no setor da construção civil, tá bem? E assim aproveito para terminar aqui a minha apresentação, tá bem? Agradecer aqui a vossa presença, e pronto, e estou aqui aberto a qualquer tipo de esclarecimento para alguma dúvida que possa surgir, não só na plateia, como a nível online também. Obrigado.